Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai orar a palavra comigo. Hoje nós iremos orar o capítulo 11 do livro de Provérbios e fazer uma reflexão. À medida que eu for lendo, eu vou comentando sobre os versículos, como eu fiz no capítulo 10. Por ser um capítulo extenso, eu achei melhor que a gente fizesse essa reflexão à medida que eu fosse lendo, porque aí a gente vai entendendo melhor o que quer nos falar é, esse capítulo. Cada versículo é muito precioso aqui nesse capítulo. Amém? Vamos orar então pedindo ao Senhor, né, sabedoria, discernimento, para que a gente receba a sua palavra. Pai amado e Pai querido, graças te dou, te glorifico, porque teu é o nome mais precioso. O Senhor é poderoso, o Senhor é onipotente, onisciente, o Senhor é grandioso. Gratidão, Senhor, pela sua misericórdia que invade as nossas manhãs todos os dias e que a gente sabe que somente por elas estamos de pé. Obrigada, Senhor, por nos dar a ferramenta que é a tua palavra para nos ensinar, para nos exortar, para nos falar do teu amor. Obrigada, Senhor. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para receber a tua palavra que é preciosa. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá, capítulo 11 do livro de Provérbios, ele nos ensina que a integridade é o caminho da vida. No versículo 1 fala assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que ele está dizendo aqui? Que a honestidade é valiosa para o Senhor, né? A honestidade nos negócios. Aliás, a honestidade é importante em nossa vida em todos os sentidos. A honestidade não é obrigação, a honestidade é um dever, né? Honestidade é caráter. E aí a gente, refletindo sobre esse versículo, a gente entende que é comum a gente ver pessoas querendo levar vantagem, a falta de integridade nos negócios é um mal comum no nosso mundo. A balança enganosa que o versículo fala é o sinal de desonestidade. Um cristão não deve, em momento algum, se deixar levar pela tentação de tirar vantagem de alguém. A honestidade nos negócios é o prazer de Deus. É o que a gente aprende nesse versículo. No versículo 2, diz assim: em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Nesse versículo, está nos falando e nos mostrando que a sabedoria habita nos humildes. Somente o humilde de coração busca sabedoria. O livro de Provérbios, ele coloca o orgulho no seu devido lugar. O soberbo é aquele que superdimensiona a sua própria imagem e diminui o valor do outro. Os humildes são aqueles que se prostram diante de Deus, reconhecem os seus pecados e nada reivindicam para si mesmos. Estes serão exaltados por Deus. É isso que a gente aprende nesse versículo 2. No verso 3 ao verso 9, ele faz um contraste entre alguns ditados, né? Que contrastam de alguma forma dois conjuntos de pessoas. Olha o que diz, do verso 3 ao verso 9: a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Olha a comparação. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. A justiça dos virtuosos o livrará,
mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem perverso, perece sua esperança e acaba-se a expectação de suas riquezas. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelos seus desejos. Então, o que Salomão apresenta não é uma lista de pessoas boas e pessoas más, mas um estudo aprofundado das coisas que edificam ou destroem uma pessoa. É isso que esses versículos nos mostram, nos ensinam. O verso 10 e verso 11 fala assim: no bem do justo exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos homens, de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. O que está nos dizendo esses dois versículos? Fala sobre os efeitos sociais da justiça. Quanto mais um justo floresce, irmãos, mais a cidade é abençoada. Pois na casa do justo habita a bênção de Deus. Uma cidade nunca é verdadeiramente forte se o povo que nela habita está rendido ao pecado e à devassidão. E aí a gente precisa se perguntar todo dia: como é que eu estou agindo? Eu estou fazendo a diferença no lugar em que eu moro? Nós estamos fazendo essa diferença? A nossa vida, ela tem sido fonte de alegria para os que estão perto de nós? Precisamos nos questionar vez ou outra para que a gente possa corrigir algumas falhas, algo que andamos fazendo que muitas das vezes passa despercebido. Do verso 12 e 13 diz assim: o que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. O que está nos falando aqui os versículos 12 e 13? Está nos ensinando sobre o amor ao próximo. O modo mais enganador de se sentir sábio é se sentir superior a outras pessoas. É comum observarmos pessoas que desprezam o seu próximo pelos motivos mais fúteis possível. Desprezar e ridicularizar o próximo é uma insensatez, é uma falta de sabedoria. Nosso papel aqui na Terra, irmãos, não é humilhar as pessoas e nem nos omitir quando elas precisam de socorro. Nossa função é honrar e proteger quem está perto de nós. Não é bisbilhotar, não é inventar boatos, não é julgar. O amor ao próximo é a evidência do nosso amor a Deus. Que ensinamento, né? Então a gente precisa ter cuidado e entender qual é o nosso papel aqui nessa terra. No verso 14, eu vou ler o verso 14, diz assim: olha, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Eu vou ler o 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador de estranho, mas o que evita fiança estará seguro. Esse verso 14 fala sobre o governo tolo. O governo tolo, ele tem um povo sofredor. Quando o justo governa, o povo ele é abençoado. Quando a verdade e o temor a Deus se sentam no trono, a justiça floresce, irmãos. Devemos orar por nossos governantes, mas estejamos atentos em nome de quem eles falam. No verso 16, fala assim, olha:
A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam a riqueza. Verso 16, ele nos fala de um coração bondoso. Este versículo, ele apresenta um contraste entre a mulher de coração bondoso e os homens cruéis. Ambos conquistam coisas. O coração bondoso conquista respeito. Os homens cruéis, por pensarem somente neles, conquistam riquezas. Talvez muitos de nós, né? Às vezes pensamos, ou muitas pessoas digam que preferem riquezas do que respeito. Mas para Deus, meus irmãos, o que importa é quem promove a sua glória. Com o que nós estamos nos preocupando? Com as riquezas ou com a bondade? Porque a glória de Deus, ela tem que ser dada em qualquer circunstância de nossa vida. Eu já falei aqui, seja na fartura, seja na escassez, seja na tristeza, seja na alegria, a gente precisa glorificar Deus. E aquele que só pensa em si próprio, aquele que é egoísta, aquele que é orgulhoso, aquele que não teme a Deus, que pensa apenas nas suas conquistas, não promove a glória de Deus. Então a gente precisa nos questionar com o que a gente está se preocupando, com as riquezas ou com a bondade. Do verso 17 ao verso 19 diz assim: o homem misericordioso faz o bem à sua alma, mas o cruel prejudica o seu corpo. O ímpio faz a obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Esses 3 versículos nos falam sobre sofrer as consequências. As consequências sobre os 2 caminhos da nossa vida são contrastadas, mais uma vez. Porém, sobre a ótica dos efeitos sobre a própria pessoa. O que isso quer nos dizer? A bondade é o melhor investimento que alguém pode fazer. O homem sempre colherá com fartura o que semear no campo do outro. Olha como isso é grandioso. Se você faz o bem para o outro, você recebe em dobro. Se você ajuda o outro, você recebe em dobro. Você está sendo abençoado à medida que você abençoa. É preciso estar sempre atento ao que estamos plantando, porque nós iremos colher cedo ou tarde. Quanto ensinamento, né, irmão? Do verso 20 ao 21 diz assim: a abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os caminhos sinceros são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Olha o que está nos dizendo esses 2 versículos. A justiça, ela é feita cedo ou tarde, irmãos. Ninguém escapa da justiça. E aqui eu entendo que é impossível, meu irmão, a praticar o mal e ficar sem castigo. O castigo muitas vezes pode não ser visto, e até mesmo que aqui nessa vida a recompensa do mal não seja paga. Porém, mesmo aqueles que escapam do juízo do homem, do juízo humano, jamais escaparão do justo julgamento de Deus. Não adianta, irmãos, todos nós um dia estaremos na presença do Pai. Um dia todos nós estaremos sendo julgados por Ele. Então, aquele que busca Deus e confia na sua graça, ele recebe perdão pelos seus pecados. Eles são justificados e poupados. Então, meu irmão,
Se você praticou algo de errado, fez algo de errado, se renda a Deus, se proste à presença do Senhor, se arrependa do que você fez, para que haja perdão em sua vida. Porque Deus é um Deus que perdoa. Basta que você vá a Ele. Basta que você se proste a Ele em espírito e em verdade, com o coração aberto. Amém? Faça isso. Porque nós não escaparemos, nem eu e nem você escaparemos do julgamento, do justo julgamento de Deus. No verso 22, nos fala assim: como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa, que não tem descrição. Está falando da beleza física. A beleza exterior sem a beleza interior é uma enorme frustração. Em um mundo que prega a beleza a todo custo, onde o homem e a mulher empenham grande parte de sua vida para aparentar formosura, é preciso dar ouvidos à palavra de Deus. Como que nossos valores mudam, né? Eu não sei você, mas depois que eu conheci a Deus, os meus valores mudaram literalmente. Porque quando a gente não conhece a palavra, a gente busca futilidade, a gente busca só ter. A gente busca na vaidade do nosso corpo, né? A gente busca por coisas fúteis e esquece das coisas essenciais. Por exemplo, muitas das vezes a gente busca a beleza física aparente, mas a gente não busca a saúde. A gente busca ter as melhores coisas, as melhores joias, os melhores móveis, a casa mais bem montada, mas será que a gente tem um lar? Porque ter uma casa não é a mesma coisa que ter um lar. Será que o Senhor, Ele habita nessa casa? É isso que acontece quando a gente percebe a diferença da beleza exterior e da beleza interior. É quando a gente percebe que a gente precisa conhecer a Jesus, a gente precisa alimentar o nosso espírito com a palavra, porque através da palavra a nossa fé ela é revigorada, ela é aumentada, e é através da palavra que a gente aprende os valores reais que devemos ter em relação às coisas e a nós mesmos. Beleza não é tudo, irmãos. Aliás, é muito pouco se comparado com o nosso interior. O que a pessoa cultiva em si e a forma que vive importam infinitamente mais. Então a gente precisa entender que a gente precisa cultivar o nosso jeito de viver, a nossa forma de viver. Os nossos desejos têm que ser para edificar a nossa vida, edificar a nossa alma. A gente tem que parar de se preocupar em mostrar para o outro. Porque muitas das vezes eu entendo isso, porque eu já fui assim. Muitas das vezes a gente quer buscar o melhor corpo, a melhor beleza, a nossa vaidade grita. Não é para mostrar para a gente, não, é para mostrar para o outro. A gente quer competir. A gente quer mostrar para o outro que a gente é melhor. Cuidado, irmão. Cuidado com a sua vaidade. A sua vaidade com o seu corpo físico e a sua vaidade com as coisas materiais. Cuidado, irmão. Busca no Senhor
a verdadeira vaidade, a vaidade da riqueza no espírito, a vaidade da palavra, a vaidade de alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. É muito mais importante para Deus a nossa humildade, a nossa sabedoria, o nosso entendimento em buscar a nossa saúde, em buscar ter um lar cheio de paz, do que ter um lar cheio de peças valiosas que não dizem nada, um lar frio. Não estou generalizando, mas isso na maioria acontece. Então a gente precisa ter discernimento. A gente precisa buscar saber o que a gente está alimentando, o que a gente está buscando, o que a gente está cultivando no nosso coração, na nossa alma. No verso 23 diz assim: o desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Está nos falando do desejo e a sua realização. O desejo do justo tende para o bem, porque aquele que anda na presença do Senhor, ele possui desejos que tende para o bem, óbvio, pois o seu coração ele já foi transformado. Então, quando você tem um coração transformado, a sua vida é transformada, o seu modo de pensar, os seus desejos, é dele, dos seus desejos, dessa pessoa transformada, flui um manancial de água viva, o mesmo manancial que o Senhor jorrou em você. Você não bebeu da água que o Senhor te deu, porque Ele disse: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quando você bebe da água do Senhor, quando você conhece o amor e assume e reconhece a sua filiação e a paternidade do Pai, você passa também a jorrar um manancial de água viva, porque a gente tem que ser rio, a gente não pode ser represa. Então é isso que a gente aprende. Quando a gente é transformado, a gente flui esse manancial de água vivas para outras pessoas. E os nossos desejos tendem para o bem, porque o nosso coração já foi transformado. No verso 24 ao verso 26 diz assim: ao que distribui mais se lhe acrescenta, ao que retém mais do que é justo é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que está nos mostrando esses 3 versículos, 24, 25 e 26, sobre as recompensas da generosidade. A semeadura generosa, ela gera uma colheita farta. Assim também ocorre na vida do ser humano. Aquele que vive no luxo, deixando à míngua o próximo à sua porta, descobrirá um dia que não levará 1 centavo para o túmulo. Mas aqueles que dão com generosidade são como semente bendita que se multiplica e alimenta milhares. A contribuição nunca foi e nunca será um favor que fazemos às pessoas, mas uma graça que recebemos de Deus. Como é importante a gente entender que é necessário que a gente dê com generosidade, dê com alegria. É isso que a gente precisa entender. Que quando a gente dá com generosidade e alegria, a bênção é nossa também. A gente está abençoando os outros e também está sendo abençoado. Recebemos graça de Deus. É isso que a gente aprende nesses 3 versículos. No versículo 27 diz assim: o que cedo busca o bem, busca favor,
mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Está falando sobre buscar o bem e você o encontrará. Nós encontramos aquilo que procuramos, né? Mais uma vez, Salomão nos diz que colhemos o que plantamos. Precisamos buscar o bem, irmãos. Nós precisamos nos empenhar em alcançá-lo para que ele venha ao nosso encontro. É isso que a gente precisa fazer. Buscar o bem, nos empenhar para alcançar o bem, que aí ele virá ao nosso encontro. No verso 28, diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Olha como é grandioso esse versículo. Está nos falando sobre a prosperidade. Confiar em riquezas é uma queda certa. Porém, o justo, aquele que anda conforme a palavra de Deus, que é reto em seus caminhos, ele floresce como uma folhagem. Mesmo que a crise chegue até ele, eles não perderão sua força ou deixarão de dar o seu fruto. Sem dúvida é melhor ser um justo pobre do que um rico insensato, um rico orgulhoso, sem temor a Deus. No verso 29 nos ensina aqui, olha o que fala: o que perturba sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Ah, gente, esse versículo é muito importante, está nos falando de cuidar da nossa casa. Esse versículo ele fala sobre quem causa problemas para a sua família. Essas pessoas, elas herdarão somente o vento. Nada é mais perigoso do que destruir ou abdicar da própria família. Prestem atenção. Nada é mais perigoso do que destruir ou abdicar da própria família. Nossa casa deve ser a nossa prioridade. Nossa casa é o primeiro território aonde empenhamos nossa generosidade e amor. Nosso primeiro ministério tem que ser a nossa casa. É na nossa casa que a gente precisa empenhar a nossa generosidade, o nosso amor, a nossa compaixão. Tudo primeiro tem que ser feito em nossa casa. Ela é o nosso primeiro ministério. No verso 30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Aqui está falando sobre ganhar almas para Deus. Quem ganha almas para Deus faz um investimento eterno e ajunta tesouros que os ladrões não podem roubar, nem a traça destruir. Uma alma para Deus vale mais do que a riqueza de um mundo inteiro. O melhor e mais sábio investimento que podemos fazer é investir na salvação de vidas. O Senhor fala em sua palavra: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, precisamos falar do amor de Deus para o maior número de pessoas, porque é isso que o Senhor está esperando, que todas as pessoas tenham ouvido falar dele, mesmo que essas pessoas não recebam e não aceitem como único, suficiente Salvador. Nós precisamos falar do Senhor para elas. É isso que o Senhor quer de nós. Nós precisamos levar o evangelho a toda criatura. Só depois que todo o evangelho for pregado a toda criatura, eu creio que só depois é que o Senhor irá voltar. Então, levar o evangelho, falar do amor de Deus, ganhar alma para Deus
é o que vale mais, vale mais, gente, do que qualquer riqueza que a gente possa ter nesse mundo. É o melhor e mais sábio investimento que podemos fazer em nossas vidas. Fale do amor de Deus para o teu irmão, para um vizinho, para um amigo, para um comerciante que mora perto de você. Se você tem oportunidade, fale do amor de Deus. Fale do plano da salvação. Fale da ressurreição. Fale da vida eterna. Testemunhe para o outro a sua vida. Faça isso. E para terminar, o versículo 31, que diz assim: Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Aqui está nos dizendo sobre a punição. Aqui está bem claro esse versículo. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, mas o ímpio, quanto mais, imagina, se o justo recebe a retribuição, imagina o ímpio e o pecador. Então, aqui nos fala sobre a punição. É comum, irmãos, nós vermos pessoas boas passando, né, por dificuldades e nós nos questionamos por quê, por qual motivo isso acontece. Ao mesmo tempo, vemos ímpios, pessoas que não têm temor ao Senhor, pessoas descrentes, pessoas que vivem pelo bel prazer desse mundo, apresentando uma vida boa, uma vida de conforto, uma vida próspera, né? E isso pode levar muitos de nós a nos perguntar, né, onde está a justiça de Deus? Mas eu entendo que esse versículo, ele nos mostra, ele nos fala que o ímpio, ele receberá o que merece. Nós apenas devemos confiar. Confiar nas promessas de Deus, confiar no que está escrito na palavra e não questionar a disciplina de Deus, não questionar. É isso que eu aprendo. Por mais que você ache injusto, por que eu estou vivendo, eu que sou uma pessoa que ando na presença do Pai, que tenho temor ao Pai, que obedeço, que procuro andar em santidade, por que eu passo por certas coisas e aquela pessoa que está no mundo tem uma vida abundante? Irmãos, não questione. Não questione, porque o único que sabe de todas as coisas é o Senhor Jesus, é Deus. Então, Ele tem um propósito para todas as coisas. Confia e descansa no Senhor. Amém? E é isso, queridos. Nós hoje fizemos a leitura, oramos a palavra e refletimos sobre esse capítulo tão precioso que foi o capítulo 11. Que esses estudos, essas reflexões, que não é um estudo, né? São apenas reflexões. Tenha falado ao coração de vocês. Deixa aí no comentário o que falou o seu coração esse capítulo. Algum versículo que tenha saltado aos teus olhos, deixa aí um comentário, para que eu saiba, né? Porque é tão bom quando a gente sabe que a palavra edifica a gente, né? Eu tenho sido muito abençoada por tudo que eu tenho aprendido. Eu espero de coração que você também esteja sendo abençoada, abençoado. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Que a glória, a honra, o louvor, a adoração seja dada somente a Ele. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a própria sabedoria, que é Ele. Então a gente tem acesso a Ele, que a gente busque intensamente a sabedoria que vem do alto. Amém? Vamos orar agradecendo a leitura e a oração desse capítulo e a reflexão. Pai amado, querido Deus, obrigada
Obrigada por esses ensinamentos, obrigada por esse capítulo tão glorioso. Obrigada porque falou muito ao meu coração, me ensinou pontos que precisavam ser despertados dentro de mim. Me ensinou sobre a essência da nossa vida, que não devemos nos basear na aparência física, mas na nossa essência. Obrigada, Senhor, porque em cada versículo aqui lido, em cada reflexão aqui feita, eu aprendi. Eu aprendi na tua palavra o que eu devo seguir, o que eu devo fazer. Que esse capítulo, esses versículos tenham edificado a vida dos meus irmãos, Pai. Eu agradeço porque o que seria de mim sem esse amor incondicional do Senhor? O que seria por mim, de mim, sem as suas misericórdias? Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada porque quando a gente quando a gente pauta a nossa vida, a gente coloca a nossa vida pautada no que está escrito na tua palavra, tudo anda totalmente diferente. Obrigada, meu Deus, que eu continue nesse caminho, que eu continue perseverando na minha fé, na esperança de que um dia eu estarei face a face contigo. Obrigada, meu Deus, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um. Beijos, fiquem com Deus.